Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Queridos, hoje nós estamos às vésperas da comemoração de um dos dias mais importantes para nós cristãos. Um dia em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, o dia em que nós relembramos que o Deus eterno entrou a este mundo. Infelizmente, nós vivemos neste mundo sob um sistema que leva uma sociedade a ser extremamente consumista, ao ponto de que, ao chegar nessa época, as pessoas apenas consideram e acham que tudo aquilo que ela tem a fazer é apenas comprar. E elas acabam se tornando um comprador, quanto mais, um comprador compulsivo, que podemos assim conceituar como aquele que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar exatamente a quem não está interessado em ver. No Natal, a figura mais importante vale salientar e lembrar, porque muitas vezes, diante do dia a dia, nós acabamos esquecendo quem é mais importante, e o que é mais importante é Jesus. É lembrarmos que Ele nasceu, mas em tempos que vivemos, percebemos que Jesus tem ficado um pouco escanteado, tem ficado um pouco de lado nas comemorações. Hoje muitos pais não têm ensinado aos seus filhos o verdadeiro sentido do Natal. Talvez porque eles mesmos não sabem, talvez porque eles mesmos não aprenderam ou resolveram talvez esquecer, sendo conduzido e levado pelo curso desta era, desta sociedade, desse tempo. Muitos acham que é apenas mais uma festividade do ano, mas é muito bom sabermos o que de fato não é o Natal. Queridos, o Natal não é o dia nacional da falsidade entre família e amigos, como muitos até hoje têm esse conceito, mas é o dia de podermos reatar relacionamentos, dispensar perdão e também pedir perdão. Foi para isso exatamente, se pudéssemos reunir ali e conceituar aquilo que Jesus ele veio fazer nesse mundo, ele veio dispensar perdão a mim e a você. Ele veio fazer com que nós fôssemos perdoados diante do Pai e com isso sermos reconciliados. Mas somente isso não foi apenas que Ele espera de mim e de você. Ele espera que também nós possamos dispensar perdão aos outros. Porque assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar aqueles que nos feriram. E essa é uma época exatamente de nós lembrarmos daquilo que Deus, em Cristo, Ele veio fazer neste mundo. Também Natal não é uma noite para que você apenas brilhe por fora, mas uma noite para que a verdadeira luz possa brilhar dentro de você, mas sobretudo através de você. Natal não é uma mesa apenas farta de alimento para o corpo, mas um banquete especial que precisa ser compartilhado na mesa que alimenta as almas famintas. Natal não é apenas comprar uma roupa nova para vestir em uma noite ou um dia, mas é uma rica oportunidade para que nós possamos trocar as nossas vestes manchadas pelo pecado e deixarmos ser envolvidos pelas vestes santas de Jesus. Natal significa nascimento, e o nascimento que comemoramos é de alguém muito especial, de alguém que precisa ser reverenciado sempre em nossas vidas. É o Deus que se fez um de nós, daquele que se humilhou quando tomou a forma humana limitada, daquele que se esvaziou da sua divindade e que foi obediente até a morte de cruz, daquele que vivia na eternidade e adentrou no tempo, daquele que era rico
mas se fez de pobre para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Aquele que foi profeta, mas que quando falava ele não dizia assim diz o Senhor, mas dizia exatamente eu, porém, vos digo, porque ele era a própria palavra, era o verbo de Deus encarnado, nascimento daquele que era rei, mas que não nasceu em um berço de ouro, que nasceu exatamente em uma manjedoura, em um coxo, em um lugar de comer, porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Queridos, como sabemos, o nascimento de Jesus se deu na cidade de Belém, durante o período de recenseamento. Belém tem seu significado, significa exatamente a casa do pão. Era uma cidade pequena, um vilarejo de uma simplicidade rural, a qual ninguém colocava expectativa nela ou esperava alguma coisa de lá, ao ponto de que um dos discípulos disse: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de Belém, da Galileia? Mas diante do soberano plano de Deus, as decisões dos homens acabaram servindo para exatamente se cumprir uma profecia que tem lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, quando diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A cidade de Belém nessa época estava lotada de um jeito como nunca tinha visto antes, ao ponto de não haver mais alojamento para José e para Maria, ao ponto deles desejarem se hospedar e procurarem uma hospedaria. Naquela época, as regras de hospitalidade daquela região do Oriente Médio antigo exigia que os habitantes eles pudessem abrir as portas de sua casa para receber os visitantes. Mas a quantidade de pessoas naquela cidade era tão grande que eu imagino ter assustado os moradores daquela cidade. E aí José e Maria precisou exatamente buscar um abrigo em uma hospedaria. Mas nós temos exatamente, muitas vezes, uma falsa impressão de que essa hospedaria era uma versão antiga dos hotéis que nós conhecemos hoje. Na realidade, as hospedarias daquela época eram estabelecimentos bem miseráveis, um local bem insalubre, bem precário, dirigido inclusive por pessoas de caráter duvidoso, que oferecia ali uma alternativa um pouco melhor do que dormir ao relento. Era quase aquela ideia do melhor é nada, é melhor a hospedaria do que dormir ao relento. Na verdade mesmo era mais semelhante a uma pensão de beira de estrada do que mesmo um hotel de veraneio. O texto ele diz que nem neste lugar se achou local, lugar, espaço para José e para Maria, ao ponto de que eles foram procurar uma estribaria para se abrigar. Jesus ele é o rei que nasceu, e quando há um nascimento de um herdeiro do rei, há um regozijo, especialmente quando se trata ali de um primogênito. Contudo, Jesus, o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, quando entra silenciosamente no mundo, num estábulo, na periferia da pequena Belém, sem o conhecimento dos ricos, dos instruídos e da elite, porém sua chegada ela não foi ignorada por todos, porque houve os pastores que logo abandonaram seus serviços no campo e saíram em busca do rei que acabara de nascer. O que há muito em comum nesse dia do nascimento ali de Jesus e o tempo em que vivemos hoje é que ainda hoje Jesus ele não encontra lugar na hospedaria do coração de muitos, porque estão sempre muito ocupados com atividades diárias, que na maioria das vezes, são coisas extremamente lícitas e rotineiras da vida. E isso me faz lembrar exatamente de uma parábola que Jesus ele conta a respeito de uma grande ceia. E ele diz que um senhor dá um banquete e manda um dos seus servos ir chamar os convidados, e o texto ele diz que os convidados, um a um, começaram a se esquivar. Eles começaram, na verdade, a dar desculpas,
E essas desculpas eram exatamente ilícitas e de uma forma bem educadas. Eles disseram: eu não posso ir para esse banquete, para esta festa, porque eu comprei um campo e preciso avistar. Eu não posso ir para essa festa, disse outro, porque eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-las. Eu não posso ir para essa festa, porque eu me casei. Agora, qual o problema há a respeito de comprar um campo? Qual o problema a respeito de comprar 5 juntas de bois? Qual o problema a respeito de casar? O problema está exatamente na indiferença, pelo convite daquele que iria preparar e que, na verdade, preparou já todas as coisas. O convite está num desprezo de poder nos atentar e nos ocupar com tudo e com todos aqui nesta volta, na volta deste mundo. O problema está, muitas vezes, está na revelação daquilo que está como prioridade no nosso coração. Atividades lícitas, foram dadas desculpas e revelaram indiferença com o convite para a grande festa. Jesus, ele nasceu, foi colocado em uma manjedoura, ou seja, em um lugar de comer, em um coxo. Mas você sabe por que Jesus, ele foi colocado em um coxo, em uma manjedoura? É porque Jesus, exatamente, ele é o alimento necessário para a nossa vida. O homem, um dia, quando peca, ele abre um vazio em sua alma. E aí começa a ter fome de Deus, mas não conseguia mais retornar por conta própria à presença de Deus. E aí Jesus, ele nasce exatamente em um local de comer, para que as almas famintas desse mundo pudessem se alimentar dele. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Somente ele sacia a fome do mundo. Apesar de neste final de ano, do Natal, o espírito fraterno invade o nosso coração, nós distribuímos cestas básicas, distribuímos alimentos, jantar, mas nada disso vai alimentar uma alma faminta. Tudo isso é estratégia e caminho para que a gente possa alimentar e oferecer o verdadeiro alimento, que é Jesus. Aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, ausências e carências. O salmista Davi, no Salmo 23, ele vem expressar esse sentimento de saciedade, algo muito rico, que ele vem nos ensinar. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Mas eu gosto de uma expressão, de uma tradução, que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. E ele continua exatamente dizendo: porque ele me faz repousar em pastos verdejantes. É interessante porque Davi, ele sabia a respeito da função de um pastor. Ele sabia o que era pastorear porque ele era pastor. Então, quando ele dizia que o Senhor é o pastor da vida dele, ele estava se colocando na condição de ovelha. E sabe, uma ovelha para descansar em pastos verdejantes, isso é impossível se ela não sofrer uma mutação genética. Porque uma ovelha é um bichinho voraz, é um bichinho que come ali até o talo. Por isso que os pastores, eles são nômades. Eles plantam um pasto em um lugar, vai para outro esperando crescer, e aí corre para outro, porque se deixar ela come até explodir. Mas o salmista, ele vem dizer: porque o Senhor é o meu pastor, ele me faz repousar em um pasto verdejante. Ele quer traduzir exatamente, queridos, o novo nascimento que nós tivemos em Cristo Jesus. Percebe que quando nós não conhecíamos a Jesus, nós éramos extremamente insaciáveis. Nós tínhamos uma fome, uma ganância, uma busca infreável por aquilo que nós julgávamos exatamente ser aquilo que nós precisávamos. E hoje em Cristo, o Senhor, ele é suficiente na nossa vida. Em Cristo, o Senhor nos basta. Tudo aquilo que Deus, ele faz é muito intencional. Não teria outro lugar mais representativo do que uma manjedoura para Jesus ser colocado. Temos um rei que sabe o que é ser rejeitado. Temos um rei que sabe o que é ser desprezado. Temos um rei que sabe o que é ser ignorado, que ao se tornar como um de nós, ele conheceu, podemos dizer assim, as nossas dores na sua própria carne. Mas ele se entregou
por cada um de nós apenas por amor. Temos um rei que viveu aqui tudo aquilo e muito mais do que nós vivemos. Temos um rei que nos ama. Jesus, todos os dias, ele busca um espaço em nossas vidas para renascer. Caminhando já para a conclusão, Jesus ele foi colocado em uma manjedoura ao nascer porque ele não tinha lugar na hospedaria. Você tem dúvida nesta manhã que ainda no dia de hoje Jesus ainda não encontra espaço nos lares e no coração de muitos? Você tem dúvida que hoje ainda as pessoas estão extremamente ocupadas ao ponto de preparar uma ornamentação em sua casa, alimento em sua mesa, mas não se preocupar de honrar, de engrandecer, de agradecer aquele que nos deu a vida? Que o nosso amado Pai, ele nos livre desta cegueira e desta ignorância, dessa indiferença e desse desprezo. Que Jesus ele possa sempre continuar sendo o principal da nossa vida. Que ele possa encontrar sempre espaço e morada em nosso coração, porque ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Ele é o sol da justiça, ele é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que é o alfa e é o ômega, é o princípio e é o fim. É aquele que bate a porta, muito educado, que se alguém abrir, ele entrará e ceará com esta pessoa. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o leão da tribo de Judá, é aquele que venceu a morte, é aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra. Ele é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. É o maior presente que eu e você podemos ter recebido durante todos esses tempos. É aquele que nos deu uma vida abundante. É uma vida apesar de. É uma vida independente das situações e circunstâncias que nós possamos ter vivido durante ao longo deste ano. Mas que no dia de hoje nós possamos ter um coração rendidos e gratos diante da presença dEle. Mas que no dia de hoje nós possamos exatamente esquecer tudo aquilo que nós não temos ainda. Porque nós temos um problema muito sério, que é poder simplesmente reclamar daquilo que a gente não conseguiu, mas esquecemos muitas vezes de agradecer aquilo que já chegou em nossas mãos. Lembrando que tudo é graça, tudo é um favor imerecido para a nossa vida. O presente que o Pai nos entregou foi graça, foi por amor. Ele abriu mão da sua divindade. Ele teve a sua primeira humilhação quando ele tomou a forma humana, quando ele adentrou aqui nesse mundo, quando ele, que era eterno, passou a ser limitado, passou a fazer necessidades, passou a depender de uma mulher, a sua mãe, precisou ser ensinado. Tudo isso porque Ele nos ama. Tudo isso porque nós não tínhamos condição nenhuma de pagar uma dívida que era insolvente para mim e para você, que era o pecado. Porque o menino nos nasceu, diz assim o profeta Isaías: um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.